Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui, e já que eu vi It, a obra-prima do medo, que de obra-prima não tem nada, né? Lá de 1990, e resenhei, coloquei aqui no canal, resolvi rever a refilmagem do livro feito em 2017, o capítulo 1, né? Que tinha tudo e tinha a obrigação, na verdade, de ser superior à minissérie de 1990, porque teve mais orçamento, mais recursos tecnológicos, né, por causa da distância temporal que teve, e também porque foi feita para um meio que tem, entre aspas, menos censura, né? A minissérie de 1990 foi feita para TV aberta da época. Agora, 2017, você tem um filme que pode ser classificado como R, por exemplo. Mas será que eles usaram todas essas vantagens de forma boa? Bom, vou responder a essa questão depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Muito boa, tá? Porque não era assim uma coisa que era óbvia que fosse acontecer, né? Podia ter sido feito um filme bem meia boca, mas não foi não, ele é muito bem produzido e tem assim a parte da violência para quem é fã de terror, funciona muito bem, especialmente desde o começo, né? A hora que o menininho lá segue o George, né? O primeiro que desaparece. Segue o barquinho dele, cai lá no bueiro e a gente tem o primeiro contato com o Pennywise, a maneira como o que acontece com o bracinho daquele menininho antes, bem no começo do filme, já é indicativo de que o negócio ia ser pesado. E foi bastante pesado, né? A história mantém a mesma. Eu não li o livro, né? Mantém a mesma, vamos dizer assim, do primeiro capítulo, da primeira parte da minissérie, só que sem idas e vindas temporais. Ainda bem, nesse capítulo, o foco são as crianças que vivem em uma cidade em que todas essas crianças principais, mas mesmo aqueles que praticam bullying, vivem em um ambiente em que os adultos são omissos, ausentes, bêbados, e violentos, né? Então, por exemplo, a menina, o pai dela tem uma postura que a gente sabe direitinho o que ele quer fazer. O pai do menino do bullying também é bem violento. Então, assim, essas crianças crescem nesse universo, nessa cidade, onde elas são deixadas ao léu, e ter colocado nos anos 80, a história ser colocada nos anos 80, faz bastante sentido, né? E é bem mais fácil, não só porque o livro foi escrito naquele pedaço de tempo, mas também hoje em dia pensando que a gente, né? Eu era adolescente, mas eu fui criança nos anos 70, a gente podia andar muito mais livremente pelas ruas mesmo naquela época. Mas assim, você tem aquelas crianças andando naquela cidade e todas são perambulando por aquela cidade e todas têm alguma coisa do perdedor, né? Um é gordinho, o outro é negro, mas também tem uma questão ali de não conseguir cumprir as expectativas da profissão do pai. Enfim, tem o menino que a mãe faz com que pareça doente. É aquela história que a gente vimos no 1. Só que só eles. Então você tem um tempo nesse filme para que essas personagens nos sejam ainda mais simpáticas, né? Que a gente consiga empatizar melhor com elas. E também elas são crianças que falam mais como crianças mesmo, né? De verdade, vamos dizer assim. Eu me lembro quando eu era criança, ficava falando, porque a perna da sua mãe, não sei o que, né? É só tua mãe abrir as pernas que a gente faz. Era esse tipo de conversa de moleque. E esse tipo de conversa tá aí. Eles sofrem bullying,
mas entre eles também fazem bullying. Só que é diferente a escala, né? Porque tem os meninos que eles lutam contra, que são aqueles três maiores, aqueles lá batem, aqueles lá agridem, fazem um bullying muito mais pesado, né? Mas a gente entende, pelo menos de um deles, da onde vem aquela violência. Só que a gente não simpatiza com eles. E é claro, eles também têm que lidar com um mal maior na cidade, que é o Pennywise e suas diversas manifestações, né? Tudo o mesmo demônio, que vai, claro, né? Ficar cada vez mais forte por conta do medo e da tristeza e da fragilidade que essas crianças enfrentam por conta dos adultos que maltratam ou que não os dá moral para eles, que são ausentes, blá 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 blá. E aí então você vai ter aquela luta entre esses, né, as fantasmagorias, jorros de sangue e tudo mais, mas também você vai ter um confronto final bem legal. Ele é um filme bem bacana. Ele talvez pudesse ser um pouquinho mais curtinho, né? Ele é só pouca coisa menos, né, do que a minissérie, eu acho. Mas enfim, eu entendi. Eles fazem uma parte, parece aquele Stand By Me, parece aqueles filmes de amadurecimento, né, de criança dos anos 80, 90. Né? E como aquelas crianças são legais, tudo bem, né? Eu só acho que podia ser mais curto, porque eu que sou meio afobado, né? Assim, eu não fiquei entediado nem nada. Eu já tinha visto esse filme, mas assim, eu achei que é um bom instrumento para quem curte terror, né? Mesmo para quem curte terror mais comercial, e eu não tenho nada contra terror comercial. Lembra que eu amo Sexta-feira 13, gente, amo Halloween, amo, enfim, né? Não tem nada contra mesmo. Mas assim, essa produção, ela é da New Line Cinema, ela é mais comercial mesmo, né? Tanto é que fez mega sucesso nas bilheterias, não é aqueles filmes indie que eu comento aqui com mais frequência, vamos dizer assim. Mas olha, tem bastante gore, bastante coisa feita, aquelas crianças trabalham bem, uma boa releitura do romance do Stephen King, né? Bem superior ao de 1990, né? O Bill Skarsgård tá ótimo, o Tim Curry tava bom também, mas acho que o Bill Skarsgård cumpre melhor o papel, assim. Enfim, é um bom filme de horror. Tchau.